E falando um pouco dessas fases, então eu inicio aqui falando da reprodução, tá? Então a reprodução dos camarões do gênero Macrobráquio, né? Com base aqui no Macrobráquio Rosenberg, hoje se tem poucos estudos relacionados ao melhoramento genético, mas quando se faz a coleta desses reprodutores e nós coletamos ele nos viveiros de produção, nós observamos algumas características, como, por exemplo, o comportamento ativo, a boa pigmentação, os apêndices intactos, sem sinais aí de injúrias ou parasitas. Então, é essa forma que a gente seleciona esses animais. Além disso, reprodutores, por exemplo, da espécie Macrobráquio Rosenberg, eles são sexualmente maduros, né, quando alcançam aí pelo menos de 15 a 20 gramas. Para o Macrobráquio amazônico, o que eu estudei e o que eu presenciei, né, na minha vivência, né, em cassinicultura de água doce, é que pelo menos ali no terceiro mês de cultivo, né, em fase de engorda, a gente já consegue observar a presença de fêmeas ovígeras, tá? E quando a gente faz essa seleção, é interessante, no caso das fêmeas, nós selecionarmos fêmeas maiores, né? Tanto fêmeas maiores como fêmeas menores. Mas as fêmeas maiores, porque elas têm uma boa produtividade, né? Garantem boas quantidades de larvas. E as fêmeas menores, né? Apesar de elas não terem uma boa quantidade de larvas, elas têm um melhor desempenho porque esses ovos, eles têm uma boa qualidade. Tá? É claro, se esses reprodutores eles estiverem mantidos em locais em que se tenha um cuidado, um manejo adequado de qualidade de água, o fornecimento de uma alimentação de boa qualidade, de forma que se garanta aí produtos sexuais de boa qualidade. E para a gente escolher os reprodutores, né, é interessante que a gente escolha os tamanhos compatíveis, não botar tamanhos muito heterogêneos, até porque no gênero Macrobráquio nós temos diferenças aqui no tamanho. Então, essa aqui é uma foto do Takuji Fujimura, né, em que ele colocou aqui fotos de macho, então a gente consegue ver essa diferenciação do tamanho dos machos em relação às fêmeas, tá? Os machos, eles apresentam na sua estrutura populacional tamanhos diferenciados. Então, animais de mesma idade com crescimento heterogêneo. E esse crescimento, né, eles apresentam características diferenciadas. Esta foto aqui é o Macrobráquio Rosenberg, tá? Essa aqui do lado esquerdo, em que a gente consegue observar machos aqui em diferentes morfotipos, né? Então, eu tenho o morfotipo BC, que é o Blue Claw, né? O SM, que é o Small Male, e o OC, que é o Orange Claw, né? Então, aqui são os morfotipos de camarão da Malásia. Então, quando a gente faz a seleção, é interessante que o tamanho ele seja compatível e também saber selecionar qual é o macho ideal. Então, aqui nós selecionamos o BC, que é um macho ativo, né? É um macho que realiza as reproduções, é o dominante do ambiente, mas evita-se este aqui, que é o OC, né? Porque o OC, ele não reproduz, ele é estéril, e se você não souber desse conhecimento e confinar um macho OC com uma fêmea, pode resultar na agressividade aqui, no aumento de agressividade e até mesmo o canibalismo, tá? O que se sabe em pesquisa é que esse macho aqui, que é o SM, também é um macho que consegue realizar a reprodução, tá? Em contrapartida, nós temos aqui o Macrobráquio amazônico, que foi a espécie que eu trabalhei. No Macrobráquio amazônico, Moraes Valente conseguiu classificar aqui 4 morfotipos, né, em machos de camarão da Amazônia. Dentre os quais aqui a gente utiliza o GC, que são os morfotipos dominantes, nós selecionamos ele para manutenção nos estoques dos reprodutores, tá? Mas todos aqui, efetivamente, né, eles conseguem reproduzir. Então, aqui, dentro desse contexto aqui, nós temos aqui os reprodutores, eles podem ser acondicionados em tanques, eles podem ser acondicionados em viveiros, né, de fundo natural.
Em ambientes, no caso indoor, né, para você manter os reprodutores, tem algumas vantagens, né, como, por exemplo, evita-se alguns danos durante a despesca, durante o transporte, é mais fácil de você manter condições adequadas, né, de cultivo, bem como facilita aqui a classificação dos morfotipos. Quando se faz uma despesca de um tanque, um viveiro de camarões de água doce para selecionar esses reprodutores, para montar o seu plantel de reprodutores, é interessante fazer a sexagem desses animais, tá? Então, os animais, não apenas por essa característica aqui de tamanho, que a gente pode dizer que é macho e fêmea. Não, porque tem animais que têm tamanhos similares e são bem semelhantes, o que dificulta a observação apenas dessas características externas. Então, uma forma da gente fazer a sexagem é observar, nesse segundo par aqui de pleópodo, uma estrutura a mais que eles possuem, que é o apêndice masculino. Então, os machos vão possuir 2 apêndices, que é o apêndice masculino e o apêndice interno, e a fêmea, ela vai apresentar apenas um apêndice, tá? E após a sexagem, né, se faz a estocagem desses animais, né, de 4 a 10 indivíduos por metros quadrados. Se porventura o teu sistema for indoor, é indicado que seja um reprodutor para cada 20 a 60 litros. E, é claro, colocar numa proporção sexual. Então, para o Macrobrachio rosenberg, né, que seria o camarão da Malásia, coloca-se para cada um macho 2 fêmeas ou para cada um macho 10 fêmeas. E esses animais, eles são bem cuidados, né? Segundo a professora Patrícia, né, a Patrícia Valente, a Patrícia, ela fala uma coisa que para mim eu acho interessante, é tratar eles como reis e rainhas, porque se a gente vai gerar a partir dele produtos sexuais para o desenvolvimento da larvicultura, é interessante que a gente forneça um alimento de boa qualidade para esses reprodutores. Então, na cassinicultura de água doce, fornece aqui ração comercial, numa taxa de arraçoamento a 1 a 3% da biomassa, numa frequência alimentar de 2 vezes ao dia, e além disso, pode-se fornecer a combinação com alimentos frescos, como peixes, né, moluscos, fígado bovino, até mesmo frutas, em que se coloca dentro das estruturas de cultivo. No caso de uma manutenção de um reprodutor em ambiente indoor, é interessante que a gente coloque essa combinação de alimentos, mas sempre tomar muito cuidado no monitoramento da qualidade de água. É você limpar esse ambiente de cultivo, é cuidar diariamente, você ter um cuidado bem rigoroso, de forma em que esse ambiente de cultivo esteja sempre em condições adequadas, tá? Com esse manejo aqui, a gente consegue atender uma boa larvicultura, né? A gente consegue garantir fêmeas ovígeras e a gente consegue ter sucesso na larvicultura. Mas, quando a gente fala de requisitos nutricionais, não somente para reprodutores, mas para os animais em outros ciclos de cultivo, como berçário e engorda, nós não temos uma ração específica e esses requisitos ainda não foram determinados. A larvicultura aqui, né, após essa manutenção dos reprodutores aqui nos tanques ou nos viveiros, nós também temos a larvicultura, que seria a etapa seguinte. E para se montar uma estação, né, de manutenção de reprodutores e larvicultura, alguns requisitos eles são necessários, tá? Dependendo da espécie, é importante que se verifique a disponibilidade de água salgada e de água doce, tá, no local. É interessante que a gente verifique se essa estação está próxima ao mar. Se porventura você não está perto do mar, mas é interessante que você tenha uma estrutura para manter esses animais em ambiente fechado ou fazer o uso da água do mar artificial. E se, no caso, você está distante do mar, mas tem uma distância menor em comparação às longas distâncias, como, por exemplo, um ambiente só de águas continentais, você pode coletar a água do mar e manter a larvicultura num sistema fechado. Uma outra característica importante que vale ressaltar, e
E por que isso é necessário na larvicultura? É justamente isso. Os camarões carídeos, principalmente aqui o Macrobrachio rosenberg, né? O Macrobrachio amazônico, o Macrobrachio carcinus, o Macrobrachio acanthurus, eles também têm esse mesmo comportamento, é que o camarão, na fase reprodutiva, né, a fêmea ovígera, ela vai migrar para as regiões estuarinas, em que ela vai fazer a desova, as larvas eclodidas, elas vão se desenvolver na água salobra, e quando ela sofre a metamorfose e passa a ser chamada de pós-larva, ela retorna para a água doce. Tá? Então, a gente tem essa migração aqui, esse comportamento desses camarões. Por isso, a água salobra é importante na larvicultura. Na larvicultura, uma coisa também que vale ressaltar é que tem muitas dificuldades na larvicultura. Eu, como experiência, eu falo para vocês que, na minha opinião, eu prefiro estar fazendo o manejo de engorda do que estar no manejo da larvicultura, porque é uma fase muito delicada, é uma fase que você tem que ter toda a atenção possível para esse setor, né? Todo o cuidado possível, até porque a larva, ela, dentro do sistema de produção, ela elimina muitos produtos, muitos compostos nitrogenados. Então, chega a picos aí altíssimos, né? Decorrente da excreção dessas larvas e da decomposição da matéria orgânica, oriunda de exúvias, oriunda de excretas, oriundas do alimento consumido. E dentro dessa fase de larvicultura, os sistemas de produção, eles são classificados de acordo com o uso da água, nos quais eu tenho aqui o sistema aberto, o sistema fechado estático e o sistema de recirculação de água. Eu vou falar um pouco só desse sistema de recirculação de água, porque esse sistema é o que a gente recomenda para a larvicultura de camarões de água doce. Por várias vantagens, né? O sistema o de recirculação, o RAS, ele promove essa circulação contínua da água. Nós não temos problemas com diferenças de temperatura, diferenças de pH. O sistema de biofiltro, né? Os filtros biológicos permitem um processo de nitrificação eficiente, de forma que se tenha sempre níveis de amônio e nitrito baixos no sistema. Não tem troca de água, né? Como eu falei, evita os choques de pH e de temperatura no sistema, e mantém esse ambiente em condições estáveis. Então, essa água, ela só é reposta mesmo por evaporação, tá? Aqui nós temos os componentes básicos da larvicultura, né, num sistema de recirculação de água. Então, é um tanque de larvicultura, um filtro mecânico e um filtro biológico, né? Então, esse sistema, pelo menos como experiência lá na cassinicultura, lá no setor de jabuticabal, nós utilizávamos o sistema de recirculação e a água ela era conduzida por meio do airlift, né? Então, aqui é um tanque de eclosão nessa foto, aqui são tanques de larvicultura, né, que é similar a esse sistema aqui. Então, a gente tem um tanque de larvicultura, em que a água ela tem o seu canal de saída, ela cai num filtro mecânico, passa pelo filtro biológico e depois retorna ao sistema, tá? Aqui é um tanque de eclosão também, pelo mesmo princípio da recirculação. E para a gente começar a larvicultura, primeiramente, coletar esses animais, né? Coletar as fêmeas, porque os camarões de água doce não se faz indução, não se faz o corte num dos lados do olho do animal, como se faz em alguns camarões marinhos. Na realidade, o camarão de água doce é você manter o teu ambiente de cultivo favorável, né? E aliado também às condições ambientais, como, por exemplo, temperaturas quentes, chuvas é importante, uma umidade relativa elevada, tudo isso corrobora aí com o desenvolvimento das fêmeas, a reprodução, né? E a presença das fêmeas ovígeras. Quando a gente passa uma rede, né, tendo essas condições favoráveis, e a gente passa uma rede num viveiro de reprodutor, ou a gente coleta lá nos tanques de ambiente indoor, a gente consegue observar as seguintes situações, né? A fêmea ela tem que apresentar
essa condição aqui, né? Os ovos, eles precisam estar aqui presentes na região do abdômen. E nessa região aqui, por exemplo, isso aqui é uma foto do Macrobrachium rosenberg, a fêmea ela apresenta várias colorações nesses ovos, né? Sendo que essa coloração mais escura aqui é a fêmea que está próxima da desova. Então, essa que a gente seleciona, são os animais próximos da desova. Aqui é o Macrobrachium amazônico, né? Então, aqui a coloração dele em estágio inicial do desenvolvimento embrionário é essa coloração esverdeada. Depois ela vai ficar numa coloração marrom, tipo um canela, e por fim ele vai ficar com uma coloração meio que transparente. Então, a gente consegue até visualizar mesmo o olhinho da larva aqui. Então, o ideal é você coletar esses animais em final de estágio de desenvolvimento larval. Bom, a partir desse momento, essas fêmeas, né, elas são coletadas, elas são inseridas em tanques de eclosão, né, providos aí com substratos. São tanques que devem ser cobertos e devem ser submetidos ou na água doce, mas a água salobra, principalmente aqui para o Macrobrachium rosenberg e para o Macrobrachium amazônico, são eficientes, facilitam no processo de desova. Então, se coloca aí uma salinidade de 2 a 5 unidades práticas de salinidade. E uma temperatura correlata à espécie, né? Espécies tropicais assumem temperaturas aí de 20 a 30 graus. Então, aqui nós temos os tanques de eclosão, né? Então, aqui 2 modelos de tanque de eclosão. Aqui, se fosse um sistema estático, esse sistema eu não recomendo, né? Justamente pelos inconvenientes, né, da qualidade de água. E este aqui seria o sistema indicado, que é o sistema de recirculação, em que a gente tem aqui um tanque de eclosão. Esse tanque ele vai ter uma tampa aqui, né? A gente consegue ver essa tampa, mas ele é coberto com um pano escuro, então é um ambiente escuro, em que a gente coloca aqui uma lâmpada, né? Em que a lâmpada, essa luz, ela fica só nessa estrutura, só nessa abertura. Por quê? Porque as fêmeas, elas geralmente desovam, né, no período noturno. E o ambiente escuro favorece a desova dela. E essa luz fora é interessante porque a larva, quando ela eclode, ela tem a fototaxia positiva. Então, ela consegue se dirigir aqui para essa região e ela cai aqui nesse sistema de cascata. E aqui nesta foto, a gente consegue ver que nesse sistema de cascata aqui, nós temos uma caixinha, né, que a gente chama de caixa de coleta. Eu não vou lembrar para vocês a quantidade da micra, né, que é colocado nessa caixa, mas é uma caixa telada, né, em que a larvinha ela fica aqui acondicionada até o momento em que o operador chega e faz a coleta desse animal. Nós colocamos aqui essa estrutura, né, essas telas, né, telas de proteção, porque no momento que a larvinha eclode, ela pode ser predada pela mãe, né, pelos outros camarões. Então, isso aqui é uma medida de proteção, né, que aí ela passa e a fêmea não consegue pegar as larvinhas e elas acabam sendo acondicionadas nessa caixinha de coleta. No momento em que tem essa eclosão, né, é interessante fazer essa retirada da caixa de coleta, colocar num balde com um volume determinado, fazer uma estimativa de contagem, tá? E estocar nos tanques de larvicultura. Nem todas as vezes vai ter eclosão simultânea das fêmeas, então a gente assume aí que às vezes as primeiras fêmeas elas não eclodem muito bem, não tem uma desova eficiente, então a gente vai acondicionando nesse balde, né, de volume determinado, e a gente consegue colocar outras larvinhas assim que eclodem. Mas essa diferença ela não pode ultrapassar 3 dias, porque a larva ela passa por estágios, né, desenvolvimentos larvais, e essa diferença de estágios podem promover, digamos assim, pode promover tamanhos heterogêneos e até mesmo canibalismo, tá? Os tanques são diversos, né? Mas aqui eu coloco esses 2 exemplos, como, por exemplo, um tanque de larvicultura de formato cilíndrico, cônico, né? Um formato cônico, e aqui um tanque quadrado, um tanque retangular, na realidade, aqui com um fundo plano, tá? O interessante é que a água ela tem que ser salobra nessa fase, tem que ser provida do filtro mecânico e o filtro biológico,
aerado, uma forte aeração, uma luz natural indireta, ou, se possível, fazer essa luz, colocar lâmpadas aqui para que tenha certa iluminação e que o fotoperíodo seja controlado. Isso aqui tudo auxilia no desenvolvimento larval. Temperaturas adequadas para a espécie, né? Fazer com que as temperaturas sejam mantidas aí de 28 a 30 graus. Manter uma salinidade 12, né? Então, muitos estudos têm demonstrado que a salinidade 12 é o que garante um bom sistema, tá? É interessante que se tenha dentro da larvicultura tanques de mistura para água doce com a água do mar, para ter essa água salobra, e fazer o cálculo correto e a utilização de equipamentos para verificar a salinidade correta, tá? E, de certa forma, o RAS dentro da larvicultura é o que permite essas melhores condições e o melhor desenvolvimento da larvicultura. A estocagem ela vai variar com a espécie, né? Então, Macrobrachio rosenberg de 80 a 100 larvas por litro, tá? Aquela situação que eu falei para vocês, a estocagem de larvas com diferença na eclosão de até 3 dias. E, diariamente, né, se possível, observar esse animal e fazer, por meio da observação de características morfológicas, por meio de uma lupa, observar os estágios larvais, né? Então, os camarões de água doce, eles possuem um estágio larval chamado zoea e várias zoeias, né? Vários outros subestágios. Então, no caso aqui do Macrobrachio rosenberg, nós temos da zoea 1 até a 11, né? E no caso do Macrobrachio amazônico até o 9. Então, tem 9 estágios larvais. Bom, dentro do sistema da aquicultura, da carcinicultura de água doce, é interessante também manter uma boa qualidade da água, garantir que isso vai garantir um período larval mais curto, né? Ter um oxigênio próximo da saturação, uma temperatura ideal, um pH de 7 a 8, não deixar que a amônia fique em condições críticas, sempre monitorar realmente o teu ambiente de cultivo. O manejo alimentar, os camarões de água doce, eles assumem uma preferência por alimento vivo, né? E alimento de origem animal, então se fornece aí náuplios de artêmia. Então, a artêmia ela não é só importante para a piscicultura, mas para a carcinicultura de água doce, ela tem uma importância grande aqui na larvicultura. E conforme o animal vai crescendo e ele vai passando de estágio, estudos têm mostrado que o fornecimento de uma dieta inerte, que a gente chama de pudim, a partir da fase de zoea 5, promove aí um maior desenvolvimento larval. Então, a gente elabora um pudim, né? Com ingredientes como, por exemplo, lula, peixe fresco, leite em pó, óleo de fígado de bacalhau, né? Então, se elabora um pudim e essa dieta inerte ela é pesada, ela é estocada e fornecida aí na larvicultura a partir do estágio larval 5, tá? E aqui nós temos uma tabela mostrando esses ingredientes aqui desse pudim, né? Fornecido. E aqui os resultados da larvicultura, né? Então, cada espécie tem a sua particularidade, cada espécie tem a sua duração de larvicultura. Então, por exemplo, aqui o Carcinus, ele tem uma larvicultura mais longa, né? O amazônico, que é o Macrobrachio amazônico, ele tem uma larvicultura mais curta. Muitos aqui, no caso do rosenberg, do Carcinus, do acanthurus, né? Do amazônico, eles têm esse cultivo em raiz, mas no caso aqui do Macrobrachio niponense, que é a principal espécie, o cultivo dele é todo em água doce, a sua larvicultura, seu ciclo de cultivo é todo em água doce, tá? E cada um com as suas produtividades. Então, aqui é uma tabela comparativa. De certo modo, o RAS, né, ele garante sobrevivências maiores do que se for um sistema de fluxo contínuo, em que a gente tem aqui 50% de sobrevivência, e o RAS aqui promove de 70% a 80% de sobrevivência, se essas larvas elas forem mantidas aí em condições ideais, se forem bem manejadas.